Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábolas usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior que todas as hortaliças. Estende os ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra, usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesta sexta-feira, dia 31 de janeiro, último dia do mês de janeiro, celebramos hoje com muita alegria a memória de São João Bosco, o grande Dom Bosco. Estamos falando aqui desse grande salesiano que nos deixou também um grande legado para a igreja. O texto do Evangelho, não tem como eu fugir desse texto hoje, porque Jesus aqui, se ontem Jesus estava falando de que no processo da vida espiritual não existe um estacionar, ou nós vamos para frente, ou estamos então regredindo. Hoje, então, ele está querendo explicar como acontece esse crescimento. Como acontece de fato esse crescimento? Olhando para esse texto do Evangelho, nós podemos entender o processo de conversão, diferente do que algumas pessoas pensam. As pessoas pensam assim, eu bebia, eu matava, eu roubava, eu fazia tantas coisas erradas, eu encontrei Jesus, eu me converti, pronto, agora eu sou um convertido. Não entendeu nada quem diz isso. Não entendeu nada do processo de conversão. O processo do reino de Deus, o reino é Jesus, Jesus é o reino. A palavra grega aqui é basileia. Jesus é o reino, e ele é auto-basileia, o reino é ele. Então, o crescimento, a configuração da nossa vida, a vida de Cristo, dizer aquilo que São Paulo disse: eu vivo, mas não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Ou como no final da sua vida, quando ele diz lá a Timóteo: eu combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé, agora está reservado a coroa. Então São Paulo, ele teve a sua plena configuração a Cristo. Ele se configurou totalmente a Jesus, Messias e Senhor. Então o que Jesus está falando nesse evangelho de hoje, quando ele conta essa parábola, uma simples parábola, mas Jesus aqui está falando como acontece o processo de conversão. Então volto a dizer, ao contrário do que a gente pensa, que o santo é aquele que abandonou os pecados mortais, quando perguntaram lá, nós então temos que São Luís Gonzaga é muito santo porque ele não comete pecado algum. Ora, São Roberto Bellarmino disse o que é evidente. Ele falou, o Luís Gonzaga ele é santo, mas não é porque ele não peca, mas ele é santo porque ele ama. Santidade é amar, santidade é crescer em virtudes. Ele disse o evidente, E não pecar é obrigação nossa, é pré-requisito para a santidade. Mas santidade não é não pecar, santidade é amar. Amar, verdadeiramente amar. Santo Afonso de Ligório diz que santidade é amar a Jesus. Então, como acontece o processo de conversão? Jesus diz aqui, a terra por si mesma produz o fruto. Primeiro, aparecem as folhas. Primeira conversão, segundo o padre Garrigou Lagrange no seu livro As Três Idades da Vida Interior. Primeira conversão, ele fala lá de 3 conversões, de 3 amores. A primeira conversão é o amor servil, que é o amor do jovem rico, que já salva.
É o amor do jovem rico. Primeira conversão, estado de graça. São as folhas. As folhas. Né? As folhas, então, é a primeira conversão. É estar dentro do castelo. Estar em amizade com Deus. Ou seja, claro, evidente, não cometer pecado mortal. Estar dentro do castelo, viver uma vida sacramental e começar a ter vida de oração. Primeira conversão. Está aqui, a primeira conversão. E a gente poderia dizer aqui, as 3 primeiras moradas de Santa Teresa. Então, as 3 primeiras moradas de Santa Teresa, numa linguagem de São João da Cruz, o amor servil, né? E aqui a primeira conversão, como nos ensina o Padre Garrigou no seu livro. Coisa maravilhosa. Jesus depois diz, então, primeiro vem as folhas, depois vem a espiga, segunda conversão. Então, a primeira conversão, amor servil, via purgativa. Agora ele está falando da segunda conversão. Primeiro vem as folhas, primeira conversão. Depois vem a espiga, segunda conversão, ou via iluminativa, ou quarta e quinta morada de Santa Teresa d'Ávila. E esse estágio é o estágio daqueles que avançaram na generosidade e, de fato, esses aqui já entraram na via mística, de fato. Quem está, então, na quarta e quinta morada, ou quem já está na via iluminativa, também é chamado pelos mestres espirituais de via iluminativa e via dos progredidos, né? A primeira conversão são dos iniciantes, que miseravelmente muitos de nós está aí, né? E graças a Deus que já estamos aí, mas precisamos avançar. Por isso essa mentalidade de falar assim, já sou convertido. Não, precisamos avançar muito ainda no caminho de santidade. Precisamos combater as distrações na oração, precisamos combater os pecados veniais, precisamos combater as paixões desregradas que está dentro de nós, precisamos crescer nas virtudes, porque isso é santidade. Então, a via iluminativa dos progredidos é quem já está na via de santidade de fato. Mas alguém poderia pensar, bom, então já está tudo feito. Não. O Padre Garrigou fala de uma terceira conversão. Os mestres, Santa Teresa, ela explica isso nas moradas, né? Ela vai dizer exatamente isso. E depois, e por fim, os grãos que enchem a espiga. Então, por fim, o último estágio dessa conversão é a via dos perfeitos, aqueles que estão na 6ª e 7ª morada. Nós estamos falando aqui, então, da via unitiva. Se a primeira via é a purgativa, a segunda é a iluminativa e a terceira é a via purgativa. É a via dos perfeitos. E aí você pode olhar para tudo isso que eu estou falando aqui e dizer assim, nossa, mas quem chega lá? Nós só não podemos dizer assim, é impossível chegar lá. Por quê? Se a gente falasse isso, nós estamos chamando Deus de mentiroso. Porque Ele nos chama a santidade. Sede santo porque eu sou santo. A vocação é a santidade. Ele nos deu os dons, Ele nos infundiu a graça, Ele nos deu os sacramentos, Ele nos deu a sua palavra, Ele nos deu a sua mãe. Com tantas ferramentas, a gente dizer que não é possível. Por isso Santo Agostinho diz que Deus ele não nos pede o impossível. Se Ele pediu santidade, então é possível santidade. Agora atenção, não com os nossos esforços. Os nossos esforços eles são necessários, mas tudo isso é obra da graça. Tudo isso é efeito da graça. Então nós temos que pedir o aumento da graça a cada dia para que a gente possa alcançar a santidade. Senhor, eu não dou conta por mim, me dá a graça desse dia. Senhor, me dá a graça de rezar mais. Às vezes a gente quer falar assim, eu vou rezar mais. Parece um pelagiano, né? Eu vou rezar mais porque é o meu... Não, peça a graça. Senhor, me dê a graça de rezar mais. Me dê a graça de não fraquejar no terço diário. Me dê a graça de ler livros espirituais. Me dê a graça de ler a Sagrada Escritura todo dia. Senhor, me dê a graça de poder participar dos sacramentos piamente. Me dê a graça de ter uma comunhão com a tua mãe, a Santíssima Virgem Maria. Meu irmão, minha irmã, tudo é graça. Tudo é graça. Então, humildemente, nós temos que pedir a graça. Senhor, eu não dou conta. O Senhor sabe que meu coração... Gente, como Jesus adora, como Jesus gosta, adora, modo de falar, né? Como Jesus gosta desse tipo de oração dos seus filhos. Uma oração sincera. Ei, irmão, irmã,
Vamos parar com a oração farisaica, né? De se colocar diante de Deus como alguém já pronto. Não, Senhor, o Senhor conhece meu coração. O Senhor sabe que eu não estava com vontade de ir à missa hoje. O Senhor sabe que eu não estava com vontade de rezar hoje. Eu preferia fazer outra coisa. Mas me dá a graça, Senhor, de estar contigo. Me dá a graça de permanecer com o Senhor, porque o Senhor é a melhor parte da herança. Como São Pedro disse, o teu primeiro Papa, quem iríamos nós? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Então, Senhor, dá graça para mim. Eu preciso da graça. E você, irmão, você, irmã, nós precisamos da graça. Dá a graça, Senhor, para suportar aquele marido que bebe, para suportar aquele filho que está por aí, Senhor. Dá a graça de suportar a situação dessa doença, de suportar esse momento de solidão, de ausência. Tudo é graça. Peça graça ao Senhor. Talvez você esteja olhando para a sua vida e vai somatizando tudo, por isso as doenças psicossomáticas, né? Vai somatizando tudo e você olha para tudo e você fala assim, não tem mais jeito, eu estou lascado. Eu não consigo pagar essa dívida, eu não consigo fazer isso. Não, meu irmão. Ei, calma. Calma. Peça graça. Senhor, eu apresento essa situação. Eu não sei o que o Senhor quer para mim nesse período, mas eu te peço a graça de ou vencer isso ou suportar isso. Tudo é graça. O Senhor quer que a gente avance em santidade. E se Ele permite algo na nossa vida, se você está em amizade com Deus, eu já disse isso aqui semana passada, saiba, Deus Ele te fará crescer poderosamente no Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.